Plantão urgente. BAP toma a decisão e José Luiz Runco é demitido do Flamengo. Michael recusa a proposta milionária do mundo árabe e continua no Mengão. Prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir e tudo que você precisa saber sobre Flamengo e Red Bull Bragantino. Daqui a pouco, 9h30 da noite, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 na Sagete, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vou deixar aqui o QR Code e o link no comentário fixado do SofaScore, que é o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. Se você baixar o SofaScore agora, de graça, você já concorre a uma camisa do Mengão. Bora falar de Flamengo? Eu vou deixar o pré-jogo para o final do vídeo, porque tem assunto importante, saiu agora. É um plantão urgente. José Luiz Runco não é mais chefe do departamento médico do clube. Ele acabou de ser demitido. O presidente Luiz Eduardo Batista BAP tomou uma decisão após a repercussão da mensagem vazada em um grupo de WhatsApp em que o médico afirma que De La Cruz tem uma lesão crônica e irreparável. Esse vazamento, né, tudo isso que aconteceu, né, desde ontem, que o GE vazou aí essa conversa do José Luiz Runco com outro membro desse grupo de WhatsApp chamado Flabarra, impactou diretamente jogadores, comissão técnica, dirigentes do departamento de futebol e grupos políticos, aliados de BAP e também grupos da oposição. A situação do Runco era insustentável. Hoje o Flamengo chegou a lançar uma nota oficial, meio que demitindo o Runco sem dizer isso abertamente, porque não citou o profissional e só os que trabalham diariamente no Ninho do Urubu. A nota do Flamengo foi essa daqui, ó. A diretoria de futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos 5 médicos que integram o departamento de futebol profissional. Fernando Sazak, ortopedista e chefe do setor, Luiz Macedo, cardiologista, Diego Portela, ortopedista, Vitor Pereira, ortopedista e Bruno Hassel, radiologista. Como é de conhecimento político, né, como é de conhecimento público, são esses profissionais os responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos, viagens, além de levarem de forma constante e transparente todas as informações de interesse da imprensa e da torcida. A diretoria do Flamengo reitera que não comentará especulações e manterá seu foco única e exclusivamente em preservar o alto nível de performance e concentração que levaram o clube neste primeiro semestre ao melhor desempenho entre todos no cenário nacional. Era óbvio que o Flamengo demitiria, né, o José Luiz Runco. Ele faltou com a ética médica ao falar sobre um paciente, e se ele falou do De La Cruz, ele poderia falar de outros atletas. Isso vazou em um grupo de WhatsApp com 71 membros, né? E ali tem pessoas importantes, conselheiros, aliados, opositores, enfim, tem um monte de gente nesse grupo Flabarra, e essa mensagem do Runco, impactou diretamente os jogadores do elenco, que já estão insatisfeitos com a postura do departamento médico, e muitos vão procurar tratamento fora do clube. Caso mais específico e recente é do Pulgar, que preferiu ser operado no Chile, e outros jogadores que fazem esse tratamento com médicos de fora, médicos de sua confiança. A direção de futebol ficou revoltada com esse vazamento e com essa declaração do Runco. O Runco, que não era muito presente no Ninho do Urubu, ele ficava mais restrito à Gávea, e quem conhece o Flamengo sabe que existem 2 Flamengos, né? Um no Ninho do Urubu e outro na Gávea, que é mais a galera do alto escalão. E aí estava insustentável a posição de José Luiz Runco, e depois dessa nota oficial do Flamengo, sem citar o nome do Runco, dizendo dos médicos que estão no dia a dia do Ninho do Urubu, já era meio óbvio
a demissão desse profissional, um profissional experiente, com muito tempo, né, de mercado da bola, de futebol, foi médico da seleção brasileira, mas foi um erro gravíssimo. Além de ferir a ética médica, ele praticamente detonou, né, tirou o De La Cruz para nada, e isso teve uma repercussão não só no Brasil, mas mundial. Isso foi notícia na Argentina, na Colômbia, no Uruguai e em vários países, o que o médico do clube, que chefia aí vários profissionais dentro do Ninho do Urubu, fez com um jogador. Bom, o Flamengo emitiu essa nota oficial, mas não emitiu a nota demitindo o José Luiz Junco. A informação foi publicada primeiramente pelo Bruno Castanha e foi confirmada por outros portais, outros jornalistas. O próprio GE já subiu agora essa nota da demissão de o José Luiz Junco. A gente vai seguindo aqui com outras informações. O Atlético de Madrid anunciou a rescisão de Saúl Ñíguez, o meio novo reforço do Flamengo. Ele foi formado aí nas categorias de base do clube espanhol e encerra a passagem pelo Atlético de Madrid com 427 jogos, sendo o 9º jogador com mais jogos na história da equipe. Que legal, né? Que bacana aí a história do Saúl Ñíguez, que é o novo reforço do Flamengo, que chegou ontem. Bom, estou acompanhando aqui nas redes sociais, né, do Flamengo. O Flamengo ainda não anunciou, né? Não anunciou o Saúl Ñíguez. Ele fez exames médicos hoje cedo no Ninho do Urubu, mas ainda não anunciou. Isso aí é questão de tempo. Deve anunciar entre hoje ou amanhã. E uma informação de agora, hein, gente? De agora, do Fabrício Romano. Fabrício que cravou, né, a contratação do Saúl Ñíguez. Flamengo está tentando a contratação de Emerson Royal, lateral, após acordo verbal entre Milan e Besiktas, com atestado médico, o Flamengo tenta de última hora, e aí o Fabrício Romano usa essa palavra, não dá para falar aqui a palavra, tenta dar um chapéu, vamos dizer assim, tenta dar um chapéu nessa negociação entre Milan e Besiktas, para ter aí o Emerson Royal. O Emerson já falou em outras oportunidades que tem o sonho de jogar no Flamengo, então tá aí. Milan e Emerson decidem respeitar o acordo. Na nota aqui, porque tá em inglês, tá, gente? Eu tô traduzindo. Na nota do Fabrício Romano ele diz: Emerson Royal e Milan vão decidir respeitar o acordo com o Besiktas ou vão aceitar o Flamengo? Então pode ter uma reviravolta de última hora. E o Saúl Ñíguez, que já tinha exames na Turquia, no Trabzonspor, desistiu também de última hora. Que loucura o mercado da bola, gente. Que loucura, isso muda a todo segundo. Então tá aí a informação do Fabrício Romano de agora, não estava nem preparado para falar sobre esse assunto. Tá aí o substituto do Wesley. O Flamengo tenta Emerson Royal, lateral direito, que está negociando com o Milan, né, com o Besiktas, Milan e Besiktas negociando aí, né, o Emerson Royal. Ele, inclusive, tá dizendo aqui na matéria, dá até vontade de rir, gente. Com atestado médico. Já tem um acordo verbal entre Milan e Besiktas, com atestado médico, e o Flamengo tenta, de última hora, sequestrar a transferência. Foi essa palavra que o Fabrício Romano falou. Olha aí, que loucura. O Flamengo está tentando aí dar um chapéu, dar um bote, né, e tirar o Emerson Royal aí do Besiktas. Que loucura, gente. Informação de agora e vazou assim. Quando vaza, você já sabe, né? Tá aí, então. O substituto do Wesley pode ser Emerson Royal. Você gosta desse jogador? É bom? Daria certo no Flamengo? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, gente, ainda sobre o mercado da bola, esse vídeo tá cheio, hein? Michael não vai mais para o Al-Ula. O atacante recusou a proposta da Arábia Saudita e continua no Flamengo. A expectativa do clube e do staff do jogador, no entanto, é de que novos movimentos vindos do Oriente Médio aconteçam ainda nesta janela de transferências. Eu vou falar para você, a oferta do Al-Ula era de 2,5 milhões de dólares, 14 milhões de reais, por um empréstimo de 1 ano com opção de compra por 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais após esse período de 1 ano. O Flamengo recebeu a proposta oficial, mas partiu do próprio atleta a recusa. Michael não quer ir. A percepção do atleta
de que não faria sentido, como plano de carreira, mobilizar uma mudança tão grande por um projeto que em um primeiro momento se mostrou temporário. O histórico de sucesso no país, quando defendeu o Al Hilal, também pesou na decisão. O Al Hula é um clube da segunda divisão e há sinalizações de outros mercados do Oriente Médio de interesse no futebol brasileiro. Clubes do Catar fizeram sondagens ainda em estágio inicial. Michael se recupera de dores no tornozelo e não está à disposição de Filipe Luís para o jogo de daqui a pouco contra o Red Bull Bragantino às 21h30, 16ª rodada. E é sobre esse jogo que a gente vai falar. A decisão foi acertada do Michael? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa recusa do atleta e a permanência no Mengão. A TV Globo e o Premier transmitem Flamengo e Red Bull Bragantino daqui a pouco pela 16ª rodada. O Flamengo que se recuperou na derrota no último jogo para o Fluminense, né? Ele que vinha de derrota para o Santos na Vila Belmiro e segue a caça ao líder Cruzeiro. Porém, o clube continua vivendo aí momentos conturbados extracampo. Teve aí a situação do De La Cruz, do Pedro, do Runco, e agora o Filipe Luís tenta driblar aí os vários desfalques. A delegação rubro-negra está com 8 baixas em Bragança Paulista, enquanto que o Red Bull Bragantino quer voltar a vencer para seguir no G4. O Bragantino vem de um empate, 2-2 com o São Paulo, e no último domingo foi derrotado por 1-0 para o Vitória no Barradão. O time é o terceiro colocado com 27 pontos, lembrando que o Bragantino tem um jogo a mais do que o Flamengo. E o Flamengo vai para esse jogo com o retorno de Bruno Henrique, que cumpriu suspensão automática. E aí não se sabe se ele vai entrar com Pedro ou o Alacian no ataque. Cebolinha deve fazer à esquerda. Everton Araújo é o substituto de Alan, que não foi relacionado por conta de um controle de carga devido a uma fascite plantar no pé direito. E aí a gente tem na lateral o Wesley, que pode fazer a sua despedida, pode ser o último jogo de Wesley com a camisa do Flamengo, e com isso Varela deve ser improvisado na esquerda. Vamos à provável escalação do Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira e Varela, Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique ou o Wallace Ian. O Bragantino terá mudanças no time principal em comparação com a equipe que iniciou o jogo contra o Vitória. O volante Gabriel, o atacante Eduardo Sacha, que estavam suspensos na última rodada, voltam à equipe. Com o Flamengo, todo mundo volta. O goleiro vira o Noia, o Sacha vira o Messi. É impressionante. Provável escalação do Red Bull com Cleiton, Agustin Santana, Pedro Henrique, Guzman e Guilherme. Gabriel, Eric Ramírez e John. De olho no John, hein? Mosqueira, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. Apita o jogo, nunca ouvi falar. Eu não sei se eu fico triste, se eu fico alegre, animado, não sei. Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Apita o jogo. Auxiliar número 1, Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul. Auxiliar número 2, Douglas Pagum, também do Espírito Santo. E no VAR, Caio Max Augusto Vieira de Goiás. Tá aí o quadro de arbitragem. E você, tá animado? Tá confiante na vitória do Mengão? Deixa aqui nos comentários. Se você acha que o Flamengo vai vencer o Red Bull, por quanto? Deixa aí nos comentários. Flamengo tá... Nem lembro a última vitória do Flamengo lá em Bragança, rapaz. Nem lembro. Tem muitos anos. Mas hoje vai cair esse tabu. Vamos com tudo, hein? Saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!